Bem, pessoal, bem-vindos ao Resoluções.com. Vamos agora à resolução de mais uma questão extra mandada por um de nossos alunos da mentoria Enem de Matemática. E bem, vamos à questão. Para cada indivíduo, a sua inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF é composto por um número de 9 algarismos e outro número de 2 algarismos na forma D1, D2, em que os dígitos D1 e D2 são denominados dígitos verificadores. Os dígitos verificadores são calculados a partir da esquerda da seguinte maneira. Os nove primeiros algarismos são multiplicados pela sequência 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. O primeiro por 10, o segundo por 9 e assim sucessivamente. Em seguida, calcula-se o resto R da divisão da soma dos resultados das multiplicações por 11. Ou seja, em seguida calcula-se o resto R da divisão da soma dos resultados das multiplicações por 11. E se esse resto R for 0 ou 1, D1 é 0. Caso contrário, D1 é igual a 11 menos R. O dígito D2 é calculado pela mesma regra, na qual os números a serem multiplicados pela sequência dada são contados a partir do segundo algarismo, sendo D1 o último algarismo. Isto é, D2 é 0 se o resto S da divisão por 11 das somas das multiplicações for 1 ou 0, caso contrário, D2 é igual a 11 menos S. Bem, pessoal, vamos lá. Suponha que João tenha perdido seus documentos, inclusive o seu cartão de CPF, e ao dar queixa de sua perda na delegacia, não conseguisse lembrar quais eram os dígitos verificadores, recordando-se apenas que os 9 primeiros algarismos eram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nesse caso, os dígitos verificadores D1 e D2 esquecidos são, respectivamente... Bem, pessoal, essa é uma questão apenas de operações, certo? A gente tem que entender como são calculados e aí a gente aplica. Bem, ele falou que os números são calculados da seguinte forma, pelo menos o primeiro dígito. A gente vai ter que pegar os 9 números normais do CPF, que ele falou que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e fazer uma série de operações com eles. Bem, a primeira coisa que ele falou é que a gente vai ter que multiplicar os números em sequência por esses números aqui, ó. O 10 decrescendo até o 2. Ou seja, o primeiro número dele, que é 1, a gente vai multiplicar por 10. Ou seja, 1 vezes 10. Depois, o segundo número, que é 2, a gente vai multiplicar por 9, que é o segundo número daqui também. E aí depois, o terceiro número dele, que é 3, a gente multiplica por 8. Depois, o quarto número, que é 4, a gente vai multiplicar por 7. E aí depois, o quinto número, a gente vai multiplicar por 6. E aí depois, o sexto número, a gente multiplica por 5. E aí depois, o sétimo número, a gente multiplica por 4. Depois, o oitavo número, a gente multiplica por 3. E por último, já que ele falou que é até 2, o nono número, a gente multiplica por 2. E aí, bem, pessoal, o que acontece? Acontece que depois de a gente fazer essas operações, ele fala que a gente tem de somar, perceba, depois de efetuar essas multiplicações, a gente vai ter que, em seguida, calcular o resto R da divisão da soma dos resultados das multiplicações. Ou seja, temos que somar o resultado dessas multiplicações e calcular o resto da divisão dessa soma por 11, certo? Então vamos lá. Vai ser tudo isso daqui somado. E aí, bem, tudo isso somado, vamos ver quanto é que dá. 1 vezes 10, 10. 2 vezes 9, 18. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 7, 28. 5 vezes 6, 30. 6 vezes 5, 30. 7 vezes 4, 28. 8 vezes 3, 24. 9 vezes 2, 18. E aí, bem, pessoal, perceba o seguinte, quanto é 24 mais 18? 24 mais 18 vai dar 42. E quanto é 42 mais 28? 42 mais 28 é igual a 70.
E quanto é 70 mais 30? 70 mais 30 é 100. Então, a soma desses 4 números aqui vai ser 100. Então, a gente vai colocar aqui, isso daqui é 100. E aí, bem, pessoal, perceba que 18 mais 24 mais 28 mais 30. 18 mais 24 mais 28 mais 30. A gente também tem 100 ali daquele lado. E aí, a gente vai ter 100 mais 100 mais 10. Que isso vai nos dar 210. E agora, a gente vai precisar dividir 210 por... A gente vai precisar dividir 210 por 11. Já que ele fala que ele precisa do resto da divisão da soma da multiplicação dos números, certo? Quando se tem a divisão dessa soma por 11, certo? 210 dividido por 11, a gente vai dar 1. Vai sobrar 10. Desce o 0. 100 dividido por 11 dá 9. 100 dividido por 100 menos 99 dá 1. Ou seja, se o nosso resto é 1, perceba que ele falou aqui, ó. Se o resto for 0 ou 1, D1 é 0. Certo? Se o resto for 0 ou 1, D1 é 0. Portanto, a gente tem que o nosso D1 é igual a 0. O nosso D1 é igual a 0. E aí, bem, pessoal, acontece agora que o nosso CPF está da seguinte forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tracinho, que é o primeiro dígito, que é 0. E agora a gente vai ter o segundo dígito, certo? E aí, bem, pessoal, como é que vai ficar isso agora? Bem, vai ficar da seguinte maneira. A gente vai ter o seguinte. O dígito D2 é calculado pela mesma regra, na qual os números a serem multiplicados pela sequência dada, ou seja, essa sequência aqui, são contados a partir do segundo algarismo, sendo D1 o último algarismo. Perceba que D1 está aqui, ó. Então, a sequência vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ou seja, 10 aqui, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Certo? E aí, bem, vamos lá. Quanto é? E aí a gente vai ter que fazer as anotações, certo? Bem, vamos lá fazer nossas anotações aqui. Deixa eu só separar nosso quadro aqui. Fazendo nossas anotações, a gente vai ter 10 vezes o primeiro número. A gente vai ter que lembrar que o primeiro número está aqui. O primeiro número está aqui. Então vai ser 10 vezes 2 mais 9 vezes 3 mais 8 vezes 4 mais 7 vezes 5 mais 6 vezes 6 mais 5 vezes 7 mais 4 vezes 8 mais 3 vezes 9 mais o último dígito seria 0. Então, 2 vezes 0. E aí, bem, vamos lá. Quanto é 10 vezes 2? 20. 9 vezes 3? 27. 8 vezes 4? 32. 7 vezes 5? 35. 6 vezes 6? 36. 5 vezes 7? 35. 32. 27 e 0. E aí, vamos lá. 20 mais 27 dá 47. 32 mais 35 dá 67. 36 mais 35 dá 71. 32 mais 27 dá 59. E aí a gente vai ter isso daqui. 59 mais 71 vai dar 130. 67 mais 47 vai dar 114. 114 mais 130 vai nos dar 244. E aí a gente precisa dividir 244 por 11 para calcular daquele jeitinho. E aí, bem, vai dar 2. E aí vem 22 aqui para cá, desce 2, dá 24. Bota 2 de novo, 22, 24 dividido por 24 menos 22, sobra 2. E aí a gente conclui que o nosso dígito verificador... Não, a gente conclui que o nosso resto seria 2, certo? Se o nosso resto é 2, a gente percebe que se ele for 0 ou 1, a gente vai ter que
fazer que o nosso dígito 2 vai ser 11 menos o dígito, menos o resto que a gente achou. Ou seja, D2 vai ser 11 menos 2. Portanto, D2 vai ser igual a 9. E aí a gente tem dígito 1 como sendo 0 e o dígito 2 como sendo 9. Portanto, a nossa resposta vai ser a alternativa letra B de bola.